Olá, pessoal! Hoje a gente vai continuar com o romantismo, né? A gente estava vendo romantismo em Portugal, agora a gente vai começar a ver romantismo no Brasil. Eu vou dividir poesia de prosa e lá pro final do ano a gente ainda vai ver teatro, né? De todas as escolas literárias do ano. A gente vai ter uma videoaula só sobre teatro no Brasil durante o século XIX, tá bom? Então vamos ver agora o romantismo no Brasil, parte 1, poesia. E a parte 2 vai ser só na próxima semana de português, tá bom? Contexto do romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil começa em 1836 e vai até a década de 70. Coloquei aí 1879, mais ou menos, porque aí, a partir da década de 80, já começa outra escola literária. O que a gente tem acontecendo durante e um pouquinho depois desse período, para a gente poder entender algumas coisas que a gente vai ver nas obras do romantismo no Brasil, poesia, né? 1850, proibição do tráfico de escravos. Em 1888, né, já depois do romantismo, a gente vai ter a abolição da escravatura. E depois, em 1889, a gente vai ter a proclamação da República. Vocês vão ver em algumas obras, principalmente da terceira geração do romantismo, né, que eles já estão tentando buscar isso, né, a abolição dos escravos e a proclamação da República durante o romantismo. Então, por isso, esse contexto aí é importante, mesmo sendo posterior. Importante dizer aqui que o romantismo no Brasil se divide em 3 gerações, assim como o romantismo de Portugal, né? Que a gente já viu na nossa semana de literatura anterior. Então, a gente vai começar agora a ver a primeira geração. Olha lá, a primeira geração é chamada de nacionalista, indianista. Eu tenho que características? Exaltação da pátria, exaltação da natureza, assim como na primeira geração lá de Portugal, né? Só que o herói nacional aqui na literatura brasileira, né, no romantismo brasileiro, vai ser o índio. O índio é o nosso herói, porque o índio é o que a gente tem de completamente brasileiro. O resto que a gente tem, a outra civilização que a gente tem é a civilização que Portugal trouxe para o Brasil, né? Quando começou a colonização, né? Então, para exaltar a pátria, para exaltar a nossa natureza, nada melhor do que o índio ser o nosso herói nacional. A gente também vai ter como características liberdade de criação, sentimentalismo, lembrando que essa é uma escola literária centrada na emoção, né? E a gente vai ter uma linguagem próxima do coloquial, né? Uma simplicidade aí na linguagem. Autores dessa primeira geração, vou destacar 2 autores. Gonçalves de Magalhães, que publicou o primeiro livro do romantismo brasileiro, Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, então é o mar do início do romantismo no Brasil. E vou destacar o Gonçalves Dias, que escreveu obras muito famosas, que vocês inclusive vão lembrar pelo menos um pedacinho de uma delas daqui a pouco que eu vou mostrar, né? Então ele escreveu, por exemplo, o famoso poema Canção do Exílio, e na épica ele escreveu, por exemplo, um longo poema narrativo que conta a história do índio Juca Pirama. Vou colocar aqui um trechinho da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, só um trechinho, tá? O poema é maior do que isso. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Esse poema é muito famoso na literatura brasileira, talvez vocês já tenham ouvido falar. Tem 2 versinhos aqui, né? Tem um pedacinho aqui no meio dele, que nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Vocês lembram desses versos de onde? Do nosso hino nacional, né? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. O hino nacional fez uma referência a esse poema aqui do Gonçalves Dias, né? Então é essa a ideia, tá? Exaltando a nossa pátria, o Brasil. E ele tá falando disso lá de Portugal, né? Então ele está em Portugal com saudades do Brasil, por isso Canção do Exílio, né? Então a minha terra, lá na minha terra, as aves cantam melhor, não é como aqui. O nosso céu tem mais estrelas, as nossas várzeas têm mais flores, os nossos bosques têm mais vida, tudo
na minha terra é melhor. Então eu tenho a exaltação da pátria, a exaltação da natureza, o nacionalismo, né? Vejam que aqui eu tenho 1 metro. Minha terra tem palmei, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjei, não gorjeiam como lá. Todos os versos desse poema têm 7 sílabas poéticas. Como que chama isso mesmo? Que a gente aprendeu ano passado? Na aula de versificação e metrificação, versos de 7 sílabas poéticas são redondilhas maiores. Redondilhas maiores é uma das características aqui do romantismo, né? A utilização das redondilhas maiores. Tenho redondilhas menores, que são os versos de 5 sílabas? Tenho também. Acabei de citar o Juca Pirama, né? Do Gonçalves Dias, que é a história do índio Juca Pirama. Olha um trechinho aqui do Juca Pirama. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. O Juca Pirama, ele é um índio e ele tem conflitos com outras tribos. A tribo dele acaba morrendo quase todo mundo, só fica ele e o pai dele. E depois ele, em algum conflito com outra tribo, ele perde e era costume morrer com honra, né? Se eu perdi, então eles vão me matar e eu assim tenho a minha honra garantida, né? Morrendo pelas mãos daquele que me venceu. Mas o que ele faz? Ele pede para não morrer, porque ele tem o pai dele cego para cuidar. Ele fala: não me mata, porque eu tenho que cuidar do meu pai cego. Meu pai não tem ninguém para cuidar dele. E aí o que acontece? Quando aí a tribo não quer mais matar, porque você não pode matar um homem que implora pela vida. O costume deles já é: não vai trazer força pra gente se a gente matar uma pessoa que está implorando pela vida, né? Não está morrendo honrosamente. Então a tribo não quer mais, libera e ele volta para casa. Só que ele chega em casa com aquele cheiro de tinta do ritual, né? Para ele ser morto. E o pai sente o cheiro. E aí o pai não quer mais saber dele, expulsa ele de casa porque ele não morreu honrosamente em batalha, né? E vejam quantas sílabas poéticas eu tenho aqui. Meu canto de mor, guerreiros ouvi. Sou filho das nas selvas cresci. Guerreiros descem da tribo Tupi. 5 sílabas poéticas. Então eu tenho aí uma redondilha menor. Também é característica da poesia do romantismo. Segunda geração é chamada de ultrarromântica, assim como a segunda geração lá de Portugal. A daqui também tem o byronismo, né? A influência da obra de Lord Byron da Inglaterra. O mal do século, que é aquela coisa da tristeza, do pensamento depressivo, né? Sentimentalismo, emoção exagerada, exacerbada. Eu tenho pessimismo, fuga da realidade, temática da morte, sonho, devaneio. O amor platônico é um amor que só existe no sonho, que nunca vai se concretizar, né? E a mulher inatingível, idealizada. Mulher perfeita que eu nunca vou conquistar, nunca vou conseguir ter. Autores dessa segunda geração: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, né? Nós vamos ter esses 3 destaques aí, né? Vou destacar aqui um fragmento, também um pedacinho de um poema do Álvares de Azevedo para a gente ter um exemplo dessa segunda geração. Ideias íntimas. Parece-me que vou perdendo o gosto, vou ficando blasé. Passeio os dias pelo meu corredor, sem companheiro, sem ler nem poetar. Vivo fumando. Minha mesa não tem menores névoas que as desse céu de inverno. Solitário, passo as noites aqui e os dias longos. Então veja lá a tristeza, né? A fuga da realidade, ele sozinho, solitário, dentro do seu quarto, triste, perdendo o gosto das coisas, né? E aí eu coloquei mais um trechinho embaixo. Dessa garrafa negra, eia, bebamos. És o sangue do gênio, o puro néctar que as almas do poeta diviniza. Então, bebendo, né? Os meus olhos ardentes se escurecem e no cérebro passam delirosos assomos de poesia. Dentre a sombra, vejo num leito doiro a imagem dela, palpitante, que dorme e que suspira, que os seus braços me estende. Então veja aí, a gente tem ele bêbado, tendo uma alucinação, né? Meio que um delírio com a sua
mulher amada, né? Com a sua mulher inatingível. Então, a gente tem aí também o amor platônico, né? Terceira geração, a gente chama de condoreirismo. Condor é um pássaro, né? Então, a ideia de se chamar condoreirismo é a ideia do pássaro voando alto no céu. A gente tem um estilo grandioso, temas sociais, principalmente relacionados aí à liberdade, né? Então, daí a ideia do pássaro voando. Essa geração, ela deixa de ser tão sentimentalista, tão idealista, né? Tão cheia de sonho, devaneio, etc. Então, os poetas aqui são pés no chão, né? Tem uma visão da sociedade mais real. Então, sai desse devaneio. Defesa de causas como o abolicionismo, a causa republicana. As pessoas já estavam lutando pela abolição dos escravos e pela proclamação da República, né? Por isso que a gente vai ter logo depois, na década de 1880, a abolição total da escravatura e a proclamação da República. Então, na terceira geração, a gente tem poesia social. E também acontece aqui, durante essa terceira geração, um processo de transição para o realismo, que vai ser a próxima escola literária, que vai ter crítica social, que vai ter esses pés fincados no chão, né? Então, a gente começa a ter essa poesia social já aqui na terceira geração do romantismo. Autores de destaque na terceira geração: Castro Alves é o autor de maior destaque na terceira geração do romantismo. É conhecido como poeta dos escravos. Poema mais famoso, Navio Negreiro, né? Vocês vão ver, vou colocar aí como opcional um trechinho do poema Navio Negreiro, declamado por alguns artistas, né? E eu também vou colocar aqui o Sousa Andrade, que é dessa época, que tem poesia social, mas que não tem muito as características do romantismo, né? Ele meio que é um precursor da modernidade. Ele vai ter características que só vão aparecer na nossa literatura lá no outro século, né? No século XX. Então ele é meio que um precursor da modernidade, da literatura que vai aparecer no século seguinte. Vou destacar do Sousa Andrade o poema épico O Gueza. O Gueza é um índio, ia ser sacrificado, né, aos deuses indígenas, mas ele foge desse sacrifício e ele começa a viajar pela América e ele tem um ideal, que é de unir as Américas, né, de fazer com que a América do Sul, do Norte e Central sejam uma coisa só, e de justiça e um olhar para a realidade, né, para o que pode melhorar na nossa realidade. Então é isso, como exemplo dessa terceira geração, assistam aí ao trechinho do poema Navio Negreiro, que vocês vão ver o sofrimento dos negros sendo trazidos da África para o Brasil, dentro do navio, sendo humilhados e explorados já pelos marinheiros ali do navio, né? Deem uma olhadinha nisso aí, que eu vou colocar o link lá para vocês. Essa é a referência do livro que eu utilizei para preparar essa aula. Um beijo, pessoal. Vem comigo se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre romantismo no Brasil, poesia. E na nossa próxima semana de literatura, a gente começa a falar sobre prosa romântica, tá bom? Tchau, até mais!